A Alicia Amiga manda um superchat e fala: Estopa, depois separe esta parte da live sobre como funciona o troca-troca de parentes de políticos, poste no canal. Muito boa explicação. Dica dada, dica que será cumprida imediatamente após essa transmissão. Olha, pessoal, eu queria trazer para vocês outro comentário, que é um comentário também de instrução. Lógico que você pode votar em quem você quiser. O detalhe não é você votar ou não votar em determinada pessoa, mas você ter um pouco de consciência do nível de bobeira que você está falando. Eliezer Carneiro escreve: cara, você está falando para o único político que não é corrupto para se corromper. Definitivamente você é maluco. Olha, qual que é o conteúdo desse vídeo meu, E se o Mito For Eleito, que eu recomendo para vocês? O conteúdo desse vídeo é o modus operandi da política brasileira. É mais ou menos assim: não existe possibilidade de um presidente dentro do Brasil governar sem o Congresso Nacional. E se o Bolsonaro for eleito, ele vai ter que negociar sim com o Congresso os cargos de ministros, porque se ele não der esses cargos públicos para as pessoas do Congresso, ele não tem votos. É simples assim. Eu não estou falando com o Bolsonaro: Bolsonaro, eu te aconselho a se corromper. Não, eu tô falando diferente. Toda vez que o Bolsonaro falar com você que ele vai colocar um ministro militar, ele tá falando mentira. Porque, tecnicamente falando, se ele não tiver o Congresso, ele não governa. Pronto, simples assim. Mas o mais interessante é que esse Eliezer Carneiro, gente, ele traz essa afirmação, né, estranha. Cara, você está falando para o único político que não é corrupto. Primeiro, o único político dentro de um Brasil inteiro que não é corrupto seria o Bolsonaro. O Gregório do Vivier falou isso, eu não quero assumir aqui como sendo eu que trouxe uma das coisas mais fantásticas do vídeo do Gregório Vivier. Ele fala o seguinte: o Bolsonaro foi, durante todo o tempo em que o PP estava se corrompendo, ele foi deputado do PP. O PP é o partido que tem mais casos na Operação Lava Jato. E o Bolsonaro falar que não sabia a respeito da corrupção das pessoas do PP, segundo o Gregório do Vivier, é a mesma coisa do Lula falar que não sabia do mensalão. Então você tem que decidir realmente se você acredita que o Lula não sabia do mensalão ou desacredita que o Bolsonaro não sabia da corrupção do partido dele, que era aquele que tem mais casos na Operação Lava Jato. Então é contraditório. O que eu tô querendo dizer é contraditório. A mesma pessoa que acredita que o Lula sabia do mensalão, acreditar que o Bolsonaro não sabia da corrupção no partido dele. Assistam o vídeo do Gregório do Vivier, porque é fantástico. Repetir aqui vai ser simplesmente uma inveja criativa, como se diz. Eu não estou querendo criar nada igual fazem os canais de direita. Então eu vou repetir o vídeo do Gregório do Vivier, mas eu vou trazer para vocês uma coisa que ele não colocou no vídeo dele, até porque ele não quis entrar nessa parte muito teórica. Eu vou ensinar vocês uma coisa muito interessante que acontece entre pessoas do Poder Legislativo, que é o troca-troca de parentes. Troca-troca de parentes, gente, é uma coisa que não tem como tentar esconder. O troca-troca de parentes funciona e é essa forma que os políticos usam para pegar o dinheiro do Poder Legislativo. O troca-troca de irmãos é uma coisa que acontece praticamente com todos os políticos, porque o salário de um político ele está limitado ao teto constitucional. Mas o político tem uma verba gigante de gabinete que ele pode contratar pessoas, até mesmo pessoas que ele não precisa. Só que existe uma vedação. Se você ganhar para deputado, você não pode contratar seu irmão, o que significa que o Bolsonaro, para pegar o dinheiro da verba de gabinete, ele não poderia contratar um irmão dele, sob hipótese alguma. Mas vamos lembrar que tem o caso também, eu vou tentar abrir aqui enquanto isso, que é o caso da vendedora de açaí, né? O que acontece? A gente tem também o caso da vendedora de açaí, essa vendedora de açaí que também foi empregada pelo Bolsonaro. Qual que é a finalidade desses empregos que essas pessoas... Por que tanto funcionário fantasma? Imagine que você só pode receber o teto constitucional. Por exemplo, R$33 mil. Você não pode receber mais do que isso como salário. Porém, você tem uma verba que você pode manejar. Isso é a verba de gabinete. Além das emendas parlamentares que também você pode manejar. Com a verba de gabinete, você pode contratar pessoas que vão ganhar salário mensal. Como funciona o esquema do funcionário fantasma? Você vira para uma pessoa que você confia, por exemplo,
Vamos imaginar que tenha acontecido isso com esse caso da vendedora de açaí. Bolsonaro vira para a vendedora de açaí, uma pessoa que ele confia, e fala: olha, senhora vendedora de açaí, eu gostaria de combinar com você de usar o seu nome e os seus documentos para te dar um cargo no Legislativo, na minha Câmara, e vai ser assim: você fica com a metade e me passa a metade. Vocês entenderam como é que funciona? Por que acontece a multiplicação do patrimônio? Vamos colocar aqui: multiplicação do patrimônio Bolsonaro. Tudo no pesquisa em tempo real aqui, para evitar que as pessoas achem que eu estou esquerdizando a coisa. Então, estou colocando aqui a multiplicação do patrimônio, um patrimônio incompatível com a renda, é por causa do seguinte: o cara tem uma renda de teto constitucional. Mas além do teto constitucional, o que ele faz? Ele aproveita a verba de gabinete para contratar funcionários fantasma. Quando ele contrata um funcionário fantasma, ele contrata fantasma exatamente para isso, para virar para o cara e falar: eu estou te dando esse cargo, eu só preciso do seu nome e dos seus documentos para te registrar no gabinete como funcionário público, você nem precisa aparecer mais, você vai ganhar um bocado, mas me entrega metade. Agora, o mais interessante que as pessoas não conhecem é o troca-troca de irmãos. O funcionário fantasma convencional, pessoa de fora, pessoa desconhecida, normalmente é utilizado para dar empregos de salários menores. Por exemplo, eu vou contratar esse funcionário fantasma para ser a faxina do gabinete. Eu posso pagar R$ 2.500. Isso é um funcionário fantasma de uma loja de açaí. Agora, os empregos de altíssimo nível entram no esquema de troca-troca de irmãos. É mais ou menos assim: o funcionário não pode, por lei, contratar, por exemplo, um assessor para ganhar R$ 25 mil que seja parente dele, que seja um irmão, por exemplo. Pode até contratar um primo, mas irmão, pai, mãe, nada disso pode. Aí você pergunta: mas o que o irmão do Bolsonaro tem a ver com uma pessoa da Assembleia Legislativa de São Paulo? Ou seja, não é empregado do Jair Bolsonaro, não é empregado na Câmara Federal, é porque eles fazem um esquema. Olha, faz assim: para eu pegar minha verba de gabinete, eu vou colocar o meu irmão como funcionário seu. E você coloca o seu irmão como funcionário meu. Vou explicar mais uma vez. Por lei, o Bolsonaro não poderia contratar o irmão dele para pegar essa verba legislativa, essa verba para contratar, por exemplo, um assessor. Então ele troca com outro parlamentar de irmão, ele dá o cargo de verba, por exemplo, de R$ 25 mil para um cara da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse cara da Assembleia Legislativa de São Paulo coloca o irmão dele como funcionário fantasma do gabinete do Bolsonaro. Lógico que isso é um exemplo, é para vocês entenderem como funciona o esquema de troca-troca de irmãos, para que essas pessoas consigam tirar o dinheiro público que é acima do salário deles. Agora, vamos juntar as peças. Olha, vocês imaginem o seguinte: imaginem que, segundo o nosso colega que fez o comentário aqui, que eu já perdi, mas eu vou rolar para cima aqui e vou tentar achar. Cara, você está falando para o único político que não é corrupto. Para se corromper, definitivamente você é maluco. Isso é o ponto de vista do Eliezer Carneiro. Porém, o Bolsonaro foi encontrado empregando servidor fantasma. O mesmo Bolsonaro tem um irmão que é funcionário fantasma. E o mesmo Bolsonaro tem um patrimônio incompatível com a renda. Como é que você me explica isso? Não, tudo bem, você pode acreditar que ele é o único político que não é corrupto no Brasil. Mas como que você me explica esse aumento de patrimônio e o porquê desses funcionários fantasma? Porque, incrivelmente, me chega depois o Eduardo Bolsonaro e faz um Twitter falando que o salário da mulher é baixo. O que tem a ver ser baixo? A corrupção agora é de acordo com o tamanho? O que você está querendo dizer é que agora você não tem condição de empregar toda uma rede de funcionários fantasmas com alto nível de salário, que você ainda não está na presidência. Essa seria a resposta de uma pessoa que fala que o valor da corrupção foi baixo. É aquele hipócrita que se corrompe, por exemplo, na profissão que ele tem e acha errada a corrupção do presidente, porque o presidente é maior e corrompe-se com muito mais grana. Então, é só um bate-papo com esse colega que acha realmente que o Bolsonaro é o único político do Brasil que não é corrupto, porém não consegue entender como que o patrimônio dele aumentou de uma forma incompatível com a renda,
caiu numa balela de explicação a respeito do funcionário fantasma da loja do açaí e realmente acreditou que o funcionário fantasma, irmão do Jair Bolsonaro, não tem absolutamente nada a ver com Jair Bolsonaro. Não, isso acontece com todos os políticos. Eles trocam, eles querem a verba parlamentar, a verba que eles têm para contratar pessoas. Então o que eles fazem? Olha, emprega meu irmão que eu emprego seu irmão. Pronto, simples assim. Vocês acham mesmo que é um emprego para o irmão porque ele gosta do irmão? Não, isso é uma forma dele colocar um nome para receber o dinheiro público e depois desviar esse dinheiro pro patrimônio pessoal. Não estou falando do Bolsonaro. Quem está falando que o patrimônio do Bolsonaro aumentou foi a Folha. Então, quem está falando isso foi as declarações. E tem caso também do Bolsonaro ter colocado, por exemplo, declaração de patrimônio de um apartamento por 400 mil reais. Assim, o apartamento vizinho vale 1.500.000, mas o dele vale 400. Gente, menos, menos inocência. Quer votar no Bolsonaro? Vota, mas não acredita nessa bobeira. Olha, votar no Bolsonaro simplesmente porque o Bolsonaro é do mal também vale. Olha, quero votar no Bolsonaro simplesmente porque o Bolsonaro vai oprimir o PT. Isso vale. Você pode pensar, eu quero votar nele simplesmente porque ele vai fazer o mal. Eu quero votar no Bolsonaro simplesmente porque ele vai pegar os pobres e colocar de escravos. Também vale.